super terça vai chegando ao fim nos Estados Unidos e deve confirmar nova disputa entre Biden e Trump. E você vai ver também. Nikki Haley tem a última chance de tirar Trump da disputa. Eleitores reclamam da polarização. Então não estou feliz por ter apenas duas opções de candidatos. 2 presos fogem do presídio de segurança máxima do Mato Grosso do Sul. Com mais de 30 mortes, São Paulo decreta estado de emergência por causa da dengue. E os animais também correm o risco de pegar a dengue? A resposta é não. Isso nos faz estar tranquilos em relação ao Aedes? Não também. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Aliás, uma super terça-feira nos Estados Unidos. 15 estados e um território vão votar ou estão votando, nas prévias eleitorais. E agora nós vamos direto para os Estados Unidos com imagens ao vivo. E como podemos perceber, aí a gente vai ver isso nessa movimentação de um colégio eleitoral e a gente pode ver que está tudo muito tranquilo. Trata-se de uma escola que fica no estado do Minnesota, no norte do país. As urnas foram abertas para receber os eleitores entre 7 e 8 horas da manhã pelo horário local. E até agora, o atual presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump lideram a disputa e são os grandes favoritos dentro de seus partidos. E olha só, essa eleição presidencial será realizada em novembro. E a chamada super terça, que acontece hoje, é a última chance de Nikki Haley tirar Donald Trump da disputa pelo Partido Republicano. Joe Biden é o grande favorito do lado democrata. Mas os eleitores estão reclamando desta polarização. A Carolina do Norte é um dos estados que participa da Super Terça, o maior dia de primárias no processo eleitoral dos Estados Unidos. Os eleitores começaram a chegar para votar na cidade de Clayton, logo após a abertura das urnas. Já no Texas, os americanos estão decepcionados com a polarização entre Donald Trump, favorito entre os republicanos, e o presidente Joe Biden, provável representante dos democratas nas urnas. A melhor opção seria se tanto Trump quanto Biden decidissem se aposentar e seguissem em frente, fazendo outra coisa. Acho que Joe Biden fez um excelente trabalho, mas acredito que ele deveria ter dado a oportunidade para outro candidato. O Trump não tem motivos para ser um político na América, essa é a minha opinião. Por que nossa melhor escolha é Joe Biden? Ele é um candidato ruim, ele não fez nada, não cumpriu nenhuma de suas promessas. Então não estou feliz por ter apenas duas opções de candidatos. Para tentar frear o favoritismo de Trump no Partido Republicano, ainda parece com chances remotas a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Depois de ter vencido no domingo as primárias na capital Washington, a super terça é a última chance de Haley para desbancar o ex-presidente na corrida presidencial. E para falar sobre esse dia tão importante para a política norte-americana e, por que não dizer, para a política mundial, nós vamos conversar agora com um especialista no assunto. Nosso convidado é o professor Lucas de Souza Martins. E, aliás, ele mora nos Estados Unidos e está acompanhando de perto essa super terça. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. É um grande prazer contar com a sua participação no nosso jornal. Boa noite, Kleber. É um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência da RIT. E agora eu pergunto para você que está aí perto, como está o clima dessa super terça? Como tem sido a movimentação nos estados? A gente viu agora imagens ao vivo, tudo muito tranquilo, mas a tendência é confirmar mesmo Donald Trump e Biden na disputa. E essa vitória na justiça do Trump nas vésperas, o que influenciou no clima aí hoje?
Kleber, o que nós falamos por aqui é que nós já tivemos terças-feiras, super terças-feiras, muito mais animadas, digamos assim, do ponto de vista eleitoral, com imprevisíveis resultados, com a expectativa de que novos atores pudessem aparecer no cenário eleitoral, e não é isso que nós esperamos, e não é isso que vai acontecer nesta super terça agora em 2024. Nós vamos ter a consolidação das candidaturas do Donald Trump pelo Partido Republicano e do Joe Biden pelo Partido Democrata. Nós estamos muito cientes de que não vai haver nada muito além disso. A Nikki Haley já sabe da sua dificuldade de conseguir a nomeação pelo Partido Republicano. Imaginamos, inclusive, é o que os analistas esperam, que ela vá desistir da sua tentativa de ser escolhida pelo seu partido como candidata ao final desta super terça. E, como você pergunta, a respeito da decisão da Suprema Corte, que coloca, de fato, o Donald Trump no jogo eleitoral, a cédula eleitoral, o nome dele vai estar lá, a Justiça deu o sinal verde para que ele esteja presente. Ou seja, o que nós temos aqui é um sinal verde para algo que nós já esperamos desde o início do ano, um rematch, uma espécie de reencontro entre Donald Trump e Joe Biden nas eleições desse ano. Agora, bem rapidamente, por favor, a gente viu aí que os eleitores se mostram insatisfeitos com essa polarização, ou pelo menos parte do eleitorado. Qual é a sua avaliação aí de perto? Os eleitores estão, sim, insatisfeitos. Pesquisas muito recentes aqui já apontam, dentro da imprensa americana, o sentimento do eleitor revela que mais de 60% hoje do eleitorado americano já manifesta a sua contradição, o seu desconforto com relação ao nome destes candidatos que estão na cédula. Mais uma vez eu digo, será um rematch, será um reencontro destas duas figuras que já são bastante conhecidas pelo eleitorado e que são rejeitadas pelo eleitorado. Hoje os dois partidos não possuem candidatos que representem uma juventude, nomes novos, e isso logicamente traz uma frustração dos jovens, dos afro-americanos, dos latinos, que gostariam de ver novas figuras, novas representações neste cenário dos Estados Unidos, e por isso que nós imaginamos que até o final do ano, em novembro, o número de votantes, uma vez que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, nós teremos um contingente de eleitores bastante baixo com relação ao que nós tivemos em 2020, até pela apatia que existe hoje do eleitor com relação a estes dois nomes. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Lucas de Souza Martins, ele que mora nos Estados Unidos e é especialista em política norte-americana. Muito obrigado pela sua participação, enriqueceu muito o nosso jornal. Até logo, Kleber, muito obrigado. Grande abraço. Eu mudo de assunto agora para falar que mais uma fuga foi registrada em um presídio de segurança máxima. Agora é a polícia do Mato Grosso do Sul que busca 2 detentos que fugiram da penitenciária de Campo Grande. De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso do Sul, a falta de efetivo contribuiu para a fuga de detentos da penitenciária de segurança máxima de Campo Grande. Segundo a entidade, das 9 torres de monitoramento, apenas uma está em funcionamento, tendo servidor para vigilância constante. Além disso, 2.400 presos são monitorados por apenas 10 policiais penais que precisam revezar a escala de plantão. A AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, informou que a Corregedoria abriu uma sindicância para apurar o caso. A fuga aconteceu por volta das 3h30 da madrugada de ontem. 4 detentos alojados no pavilhão 6 usaram uma corda para pular o muro. 2 foram recapturados e estão em cela disciplinar. Outros 2 seguem foragidos. São eles Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, e Naldineide Arruda Martins, de 32 anos. Eles não pertencem a facções criminosas e são presos sem convívio com a massa carcerária. Naldinei já participou de várias tentativas de fugas nas unidades prisionais em que esteve.
A primeira vez foi em 2010, quando abriu um buraco a partir do vaso sanitário. Em outra situação, no ano de 2012, ele contou com a ajuda de outro detento para conseguir abrir novamente um buraco na cela. As buscas pelos fugitivos estão mobilizando as forças de segurança do estado. Em nota, a AGPEM ainda informou que a penitenciária tem um moderno sistema de vídeo monitoramento, inclusive com câmeras do tipo Speedam, com alto poder de resolução e aproximação, e que, para aumentar a segurança da unidade penal, foi ativada a vigilância de mais uma torre da muralha, com um policial penal armado 24 horas por dia. Adaptações também estão sendo realizadas para que as torres de vigilância não fiquem desguarnecidas. Carol Oliveira de Dourados, para a TV Hit. E câmeras corporais flagraram casos de agressões e omissões de socorro cometidos por policiais do Rio de Janeiro, segundo a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um relatório com denúncias de diversos crimes, como omissão de socorro, tortura psicológica, agressões e ameaças por parte de policiais militares. O relatório foi feito depois da análise das imagens captadas pelas câmeras corporais dos agentes. De acordo com a Defensoria, entre abril e dezembro do ano passado, foram analisadas 215 ocorrências em que os presos relataram casos de violência. Em todos eles, as imagens das fardas foram solicitadas. No entanto, em 57 pedidos, a PM disse que não tinha as imagens. Em outros casos, a corporação alegou falha nas gravações, imagens perdidas ou não encontradas. E em apenas 56 ocorrências, a Polícia Militar enviou o material solicitado. Nos arquivos enviados, apenas 32 tinham imagens completas, incluindo o momento da abordagem. Em outros, há indícios de mau uso e obstrução do equipamento, manipulação de imagens e violações dos direitos das pessoas abordadas. Procurada, a Polícia Militar informou que a corporação não teve acesso ao relatório. E veja a seguir, São Paulo decreta estado de emergência por causa da dengue. E ainda, será que seu pet também corre o risco de pegar a dengue? Confira a resposta depois do intervalo no Minuto Pet. Até já! Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o presidente Lula recebe daqui a pouco no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes dos partidos na casa. O objetivo do encontro é tentar agilizar a tramitação de projetos de interesse do governo. O jantar com senadores visa aumentar o diálogo com os parlamentares e garantir a aprovação de pautas prioritárias para o Planalto neste ano. Entre elas, o projeto de lei que trata da reoneração gradual da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento em 17 setores da economia. Na última semana, o governo publicou uma medida provisória para editar o texto para reonerar aos poucos as áreas econômicas. No mesmo dia, foi lançado um PL para desonerar de forma parcial a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. No último dia 22 de março, Lula promoveu um encontro semelhante com líderes da Câmara dos Deputados. A reoneração da folha de pagamento é considerada fundamental para aumentar a arrecadação e ajudar o governo a atingir a meta de déficit zero, perseguida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O chefe da pasta, inclusive, deve participar da reunião desta terça para reforçar a articulação. E São Paulo decretou estado de emergência para a dengue. A decisão foi tomada após o estado ultrapassar 30 mortes pela doença.
A decisão foi tomada após São Paulo atingir 300 casos para cada 100 mil habitantes. Ao todo, o estado já registra mais de 138 mil casos confirmados e 31 mortes pela doença, segundo dados do painel de controle da Secretaria Estadual da Saúde. O decreto de emergência permite que os gestores públicos destinem recursos para combater a doença com mais agilidade e sem necessidade de licitação, como, por exemplo, a aquisição de insumos ou a contratação de pessoas, além de ter aporte do Ministério da Saúde. O governo informou que pretende ampliar o número de equipamentos de fumacê e disse já ter mapeado quais hospitais e unidades de saúde que conseguem ampliar o atendimento. Sobre a vacina contra a dengue, no dia 25 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos cerca de 500 municípios brasileiros que deveriam receber doses do imunizante nesse primeiro momento para a vacinação do público-alvo entre 10 e 14 anos de idade. E entre eles, só 11 ficam no estado de São Paulo. Guarulhos, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis. E esses municípios deram início à vacinação a partir do dia 19 de fevereiro. E a preocupação em torno da doença se estende a outros países da América Latina. A Argentina, por exemplo, já registra mais de 7 mil casos nesse ano. No Paraguai e Peru, o número de casos também vem aumentando, assim como em algumas áreas da América Central e Caribe. Em fevereiro, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico sobre o aumento do número de casos de dengue nas Américas, enfatizando a necessidade de retomar ações de controle interrompidas durante a pandemia da Covid-19. E hoje é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30, com ela, Caroline Povoleri. Carol, e a pergunta que não quer calar: os pets podem contrair a dengue? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal. Kleber, felizmente não, mas o mosquito transmissor da dengue também é uma ameaça para os nossos animais de estimação. Isso porque o Aedes aegypti pode transmitir uma doença para cães e gatos tão importante quanto a dengue nos humanos. Quem explica melhor pra gente essa condição é a médica veterinária Daphne Melicinas. E a pergunta é: o Aedes aegypti é capaz de transmitir dengue, zika, chikungunya para os nossos pets? A resposta é não. Isso nos faz estar tranquilos em relação ao Aedes? Não também. Infelizmente, ele transmite uma doença que é a dirofilariose, o famoso verme do coração. Então, nós devemos estar atentos às prevenções. Pode ser feito em aplicação anual de endectoparasiticida, pode ser feito o uso mensal, oral ou por via puron. Estar atento ao uso de repelente nos pets, correto? Então o que eu posso notar de diferente no meu animal que pode indicar essa doença? Ele estar muito cansado, Então, assim, ele ter síncopes, desmaios, mas isso, gente, vai ser definido pelo seu médico veterinário. Viu algo que não está normal, principalmente nessa época de verão, na qual nós temos tantas doenças, procure o médico veterinário. E para prevenir, então, o endectoparasiticida de aplicação anual ou o mensal, correto? Muito obrigada, então, fiquem atentos à dirofilariose. Kleber, é como diz o ditado, Quem ama, cuida. Então vamos estar atentos aí aos sinais. Eu volto na semana que vem com mais notícias aqui do Minuto Pet. Até lá. Tá certo, Carol. Muito obrigado. Até mais. E olha só, hoje nós vamos continuar a série de entrevistas especiais em comemoração à Semana da Mulher. E o tema de hoje, muito importante, é a chamada Síndrome da Mulher Maravilha. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga Cassiana Lucente. Boa noite, Cassiana. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É um prazer estar aqui.
Então, primeiro, eu quero que você explique para as pessoas que não conhecem do que se trata a Síndrome da Mulher Maravilha e como ela afeta as mulheres no dia a dia. A Síndrome da Mulher Maravilha, ela se refere à necessidade que a mulher tem de estar realizando tudo, dando conta de tudo, resolvendo tudo. E isso acontece, claro, que pelo contexto onde nós estamos inseridos hoje, que muitas vezes o valor do outro está sendo encontrado por aquilo que ele faz e não por aquilo que ele é. E isso vai sendo embutido na mulher, logo ela vê uma necessidade muito grande de estar realizando e dando conta de tudo. E aí você pode compreender como aquela mulher que trabalha fora, trabalha em casa, que cuida dos filhos, que resolve os problemas da família, que vai ao supermercado, que faz 1000 coisas e muitas vezes ela está se encontrando num processo de fadiga, de cansaço, de estafa, e isso vai reverberar de uma maneira total no contexto físico, emocional, psicológico dessa mulher. Agora, rapidamente, em 30 segundos, eu peço que você deixe uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo. Bom, o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, isso é fato. O nosso valor está em quem somos. Então, quão importante é identificar e conhecer, e se autoconhecer, na verdade, né? Essa é a necessidade que todos nós temos e é um conflito real na nossa atual sociedade. Olha, na Semana das Mulheres não teria uma forma melhor de encerrar o jornal do que com essa mensagem. Então, eu agradeço muitíssimo a sua participação, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço e, em nome de todas as mulheres, desejo aí uma ótima semana, um ótimo Dia das Mulheres e um ótimo ano, por que não? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.